Seja muito bem-vindo ao meu pedaço de mato e é com muita felicidade que eu tô aqui hoje para gravar o vídeo número 7 e encerrar aqui com chave de ouro esse nosso projeto de 7 passos para começar uma horta em casa do zero. Deu trabalho, foi difícil, mas eu tô muito feliz com o resultado. Ao todo, contando com esse, foram 7 vídeos, mais uma série de postagens recheadas de dicas e coisas que eu aprendi ao longo da minha caminhada. Eu me esforcei muito para criar todo esse conteúdo para vocês e para transmitir aí o máximo das coisas que eu aprendi, e hoje eu espero do fundo do meu coração que você que não tinha uma horta em casa tenha aí tomado coragem, tenha aí aprendido bastante para tomar esse primeiro passo e começar finalmente a sua hortinha em casa. E se você já tinha alguma coisa, eu espero que tenha aproveitado para revisar aí os passos básicos, bastante coisa que é importante, que você sempre vai ter que fazer, né? Não é só porque é um passo básico, que é um passo inicial, que ele só é feito no começo, mas eu espero que se você que já tinha alguma coisa aí tenha ficado motivado para aumentar, quem sabe, sua horta, para plantar coisas novas e tenha aprendido. Mas esse aqui é o vídeo número 7 e hoje eu venho falar sobre o último passo: quem mantém sempre tem. Por que que esse é o 7º passo? Quem mantém sempre tem. Esse é o 7º passo porque após toda essa nossa trajetória dos 6 passos que a gente fez junto, é muito importante que o 7º passo seja você fazer a sua horta durar, né? Porque nada adianta você começar uma hortinha e seja uma coisa que não dure, que acabe e que ao longo do tempo você acabe se frustrando e perdendo essa horta. Então, nesse ponto, eu vou falar basicamente sobre pragas, que são uma coisa que, por mais que a gente não queira que tenha na nossa horta, de uma hora ou outra vão acabar surgindo, tá? É inevitável, mas eu vou mostrar que não são coisas do outro mundo e que é, na maioria das vezes, bem tranquilo lidar com elas num ambiente caseiro, e a necessidade de adubação que você vai perceber ao longo desse vídeo que está diretamente relacionada à adubação, ou seja, uma planta bem nutrida com a capacidade de não ter pragas, com uma capacidade de ser saudável. Bom, começando aí sobre essa coisa de manter uma horta, é fundamental que você crie um hábito de constantemente verificar as suas plantas, tá? Eu não estou dizendo que precisa ser todos os dias, mas pelo menos uma vez por semana é o mínimo aí que você deve ter esse costume de ir lá, dar uma olhada. Eu digo uma olhada mais atenta, tá? Porque às vezes no decorrer do dia a gente acaba só passando lá para regar e acaba não tendo tempo para olhar com calma e observar mais de perto as plantas. Por que que eu digo isso? Porque é sempre importante checar, principalmente no verso, tá? Na parte de trás das folhas, a existência ou não de pragas. As pragas, como eu comentei aqui no início, elas são inevitáveis, tá? E as mais comuns são as cochonilhas, a formiga cortadeira, a mosca minadora, o pulgão, a lesma e o caracol, tá? Existem outras que você talvez já tenha contado, mas aqui eu estou falando das principais. E para as principais pragas, eu disse no post, eu vou comentar aqui no vídeo, tem um vídeo inclusive aqui na página do Instagram em que eu falo especificamente sobre isso aqui, ó. Óleo de nim, tá? O óleo de nim, ele é um inseticida que você consegue utilizar para resolver o problema com uma série de pragas. Ele é bem comum, você só vai diluir em água e vai utilizar nas suas plantas, tá? Então é bem tranquilo a utilização do óleo de nim. Então, se você tivesse que, para começar a sua horta, comprar algum inseticida, eu recomendaria você começar aí já comprando o óleo de nim, tá? Mas outra coisa que é muito importante é você saber que essas pragas que eu citei, apesar de você utilizar o óleo de nim para combater, essa briga entre as pragas e nós, ganha quem agir mais rápido e quem agir com mais insistência, porque você vai ter que estar constantemente olhando para você não deixar que isso se torne uma grande infecção que tome conta da sua planta e quando você vê já seja tarde demais. Daí a importância do hábito inicial que eu comentei, de constantemente ir lá dar uma olhada nas suas plantas, e a insistência é que provavelmente esses processos terão que ser repetidos mais de uma vez até você perceber que você conseguiu ali erradicar de uma vez por todas a praga que estava cometendo na sua planta. Novamente, eu venho citar então, junto a isso, a importância da adubação, porque o mantra da horta é: planta bem nutrida dificilmente pega pragas e bichos. Planta bem nutrida é uma planta longe de pragas. Planta bem nutrida é uma planta longe de pragas. A gente pode pensar, ou a gente chega a pensar muitas vezes, que a adubação, né, que o uso de fertilizantes, de nutrir o solo,
ele está associado a crescimento, está associado a dar frutos e tudo mais. Mas ele também tem uma forte importância na questão de evitar que a planta seja atacada, que a planta seja impregnada por alguma praga, tá? Inclusive tem um post aqui em que eu comento sobre os macronutrientes NPK, em que eu falo sobre a importância do nitrogênio, do potássio e do fósforo e como eles também exercem outros papéis, além do que a gente tende a achar que é só o crescimento das folhas e a produção de frutos, tá? E um deles é isso, é você evitar que a sua planta, tornar a sua planta mais forte, mais bem nutrida, para que ela se afaste pragas, tá? Então, na hora de adubar, é muito importante você saber que existem adubos químicos e adubos orgânicos, tá? Adubos minerais e adubos orgânicos. Os adubos orgânicos costumam ser de uma lenta absorção, tá? Ou seja, você coloca ali, por exemplo, o esterco bovino, que é uma coisa muito comum, ou o humus de minhoca, ele vai soltando os nutrientes no solo, não de uma vez, tá? Vamos dizer que ele vai liberando aos poucos, diferente de adubos químicos, adubos minerais, que tendem a ter uma concentração maior e mais rapidamente liberar esses nutrientes no solo. Inclusive é muito importante você tomar cuidado com eles, porque quem não tem costume, se você erra aí na proporção, né, na quantidade de gramas para a quantidade de solo, para a quantidade de terra no seu vaso, você pode acabar matando a sua planta queimada por excesso de adubo, tá? Então por isso que aqui em casa, e eu recomendo muito na página aqui, o uso de adubos orgânicos, nas suas plantas, na sua horta caseira. E tem os adubos mais comuns, que são os estercos de gado, esterco de galinha, esterco de cavalo, tem as farinha de osso, humus de minhoca e entre outros, tá? Então esses adubos, não só os orgânicos, mas os químicos também, têm um papel muito importante, que é fornecer os macronutrientes e os micronutrientes. Os macronutrientes, como eu comentei agora há pouco, são aqueles em que as plantas necessitam em maior quantidade, tá? Por exemplo, o NPK, que tem um post exclusivo falando sobre cada um desses 3 macronutrientes aqui na página. Esses macronutrientes, eles exercem os papéis mais fundamentais e eles são os que as plantas consomem em maior quantidade. Mas além dos macros, também existem os micronutrientes, que são consumidos em uma quantidade bem menor, mas você também tem que levar em conta. Então percebe como que a coisa aí começa a ficar um pouco mais complexa, mas não se assuste, tá? Porque isso é apenas você dar uma olhada mais próxima na prática. Você fazendo a adubação, principalmente a adubação orgânica, a maioria dos nutrientes já vão ser fornecidos e uma vez ou outra as plantas vão fornecer sinais de que ela está precisando de alguma coisa, tá? Então, eu até coloquei aqui no post e vou falar aqui no vídeo algumas dicas a mais para você perceber os sinais que as plantas emitem. Novamente, está inserido em todo esse ciclo de criar um hábito de adubar, de criar um hábito de ir lá, olhar as plantas, ver os sinais que elas estão emitindo, além dos sinais que as pragas deixaram, além da existência de pragas, como comentei já no verso da folha, você olhar como que a sua planta tá? Porque são seres vivos que reagem, né, a algum problema, seja na questão de pragas e fungos e alguma coisa do tipo, ou seja na questão nutricional, tá? Elas emitem sinais dos dois sentidos. Então, por exemplo, pintinhas amarelas nas folhas. É muito bom você dar uma olhada no verso das folhas, porque a possibilidade de existir cochonilhas é muito grande, tá? Então, às vezes, você tá vendo aquelas pintinhas amarelas e não sabe o porquê e nunca parou para olhar. As cochonilhas vão ficar ali coladas na parte de trás da folha, bem aglomerados assim, várias juntinhas, geralmente, né? E é isso daí, se você não tomar cuidado para combater mais rápido, de uma maneira mais insistente, pode acabar tomando conta da sua planta e passar de uma planta para outra. Quando você vê, a sua horta tá devastada e você vai ter que perder esse pé e começar tudo de novo, tá? Outro ponto aqui que eu coloquei no post e estou falando aqui para vocês, que também é um sinal que as plantas emitem, são os brotos enrugados, tá? É muito comum esses brotos enrugados, as folhas assim, todas retorcidas, é um sinal de ácaro ou de inseto sucador. Se você já plantou, por exemplo, pimentão é uma planta que provavelmente você vai acabar tendo a infecção por ácaros, tá? É muito comum, então fica de olho para você evitar. Folhas furadas, tá? Percebeu que tem uns furinhos nas suas folhas? Pode ser vaquinha, lesma, caramujo. É alguém que tá indo ali, algum desses bichinhos que tá se alimentando da sua horta antes de você. Então é bom ficar de olho para você poder combater, tá? E outro problema aqui que eu disse que também tá ligado à falta nutricional, tá? Que as plantas emitem um sinal, é folhas jovens, tá? Ou seja, as folhas que acabaram de brotar, as folhas mais pequenininhas ali que estão nascendo, elas estão amarelas. Isso é um sinal, por exemplo, de deficiência de cálcio.
Existem uma série de outros sinais que as plantas mostram, mas se eu for falar todos aqui, eu vou ficar nesse vídeo para sempre. Então, esse aqui é um apanhado geral, tá? Desse processo. O interessante desse vídeo é passar a mensagem da importância de você constantemente observar a sua horta, tá? Então, é muito importante que você adquira esse hábito de ir ali constantemente verificar, acompanhar, nem que seja uma vez por semana, aprender esses sinais. E na dúvida de qual sinal, se você não sabe interpretar, não sabe o que aquilo pode significar, não sabe qual bicho que pode estar atacando, ou qual nutriente que pode estar faltando, você me manda uma mensagem, de preferência com alguma foto que vai facilitar o meu trabalho, comenta alguma coisa e quem sabe, se eu souber, eu te ajudo, pode ter certeza que eu vou separar um tempinho aí para te responder, tá? É bastante coisa, não dá para comentar tudo de uma vez, mas nesses 7 passos eu fiquei muito feliz com a quantidade de informação que eu consegui passar para vocês, com a quantidade de coisa que eu consegui escrever, com a quantidade de horas, de minutos de vídeo que eu consegui gravar, e eu tô muito feliz. Espero que vocês também tenham gostado. Um abraço e até a próxima série, e continue seguindo aqui na página que conteúdo não vai faltar.